Principalmente nós nordestinos já ouvimos falar muito de Virgulino Ferreira da Silva. E para quem não sabe ou não lembra, Virgulino tinha um apelido, Lampião, o rei do sertão. Lampião divide opiniões. Para uns, ele era uma espécie de Robin Hood, roubava dos ricos para dar aos pobres. Para outros, um dos maiores criminosos do Brasil naquela época, o rei do cangaço. O cangaço era um fenômeno do banditismo, crimes e violência ocorrido em todo o Nordeste brasileiro, entre o século XVIII e meados do século XX. No vídeo de hoje vamos falar sobre Lampião, o rei do cangaço, esse fenômeno social e político que foi o cangaço, e citar alguns de seus cangaceiros mais famosos. Eu sou Deco. E eu sou Pri. Se esse assunto te interessa, vai deixando seu like e se inscreve no nosso canal, pois vamos trazendo novidades sempre. Rola a vinheta! Lampião e seu grupo de matadores fortemente armados atravessavam estados atacando cidades onde cometiam roubos, saques, sequestros, assassinatos e violência. Exatamente o que vem acontecendo atualmente nas cidades do interior do Brasil e chamado de Novo Cangaço. Nos últimos anos, cidades do interior do país viraram alvos de quadrilhas que assaltam bancos. Deus, estão roubando! Levaram diversos reféns. Os ataques com fechamento de rua, bandos numerosos e reféns transformados em escudos humanos ficaram conhecidos como Novo Cangaço. Em referência a este movimento ocorrido no Nordeste no século XVIII a XX. Os cangaceiros fizeram parte de um movimento social ocorrido no sertão nordestino. Ficou tão famoso e temido que o governo oferecia uma recompensa por qualquer informação que pudesse ajudar na captura de Lampião e seus capangas. Além de matadores profissionais organizados, eles eram excepcionais atiradores e sempre andavam em grupos fortemente armados. Uma das estratégias adotadas pelo grupo era saquear cargas, fazendas, lojas e empresas e distribuir parte da mercadoria roubada com a população carente. Isso fazia com que eles ganhassem a admiração das pessoas que, além de retribuírem com abrigo e alimentação para o grupo, acabavam dificultando as autoridades da época na captura do bando. Para alguns estudiosos, os cangaceiros, por enfrentarem a poderosa oligarquia da época, eram vistos como heróis. Dessa forma, Lampião se tornou um ídolo popular que tinha como costume entrar nas cidades e nas vilas cantando, transformando o local em uma grande festa. Outra estratégia utilizada pelo grupo era usar a legislação da época a seu favor, que proibia a polícia de um estado de agir além de suas fronteiras. Assim, Lampião aproveitava da lei e circulava pelos estados do Nordeste, de acordo com a aproximação das forças policiais. Os cangaceiros eram nômades, andavam a cavalo, único meio de transporte terrestre da época, e antes que a polícia pudesse se preparar para atacá-los, eles já tinham mudado de cidade. As principais fontes de renda do grupo vinham de assassinatos encomendados, sequestros, inclusive de pessoas importantes, roubos e apropriação ilegal de terra. Em algumas cidades eles extorquiam pessoas, principalmente os mais ricos, que eram obrigados a pagar uma quantia em dinheiro em troca de segurança. Alguns fazendeiros pagavam mensalmente para evitar que fossem atacados. Nada de mal acontecia com quem pagava, exatamente nos moldes que hoje são praticados pelas milícias. Lampião não só atacava os ricos e poderosos, às vezes se amigava com eles também. Isso fez com que tivesse alianças em grande parte das cidades do Nordeste, que naquele período sofriam influência direta dos coronéis do sertão. Os coronéis, assim chamados, eram ricos fazendeiros que negociavam com o cangaço terras e mortes encomendadas de rivais. A região nordestina brasileira do século XVIII a XX tinha a fama de ser o faroeste brasileiro. Um fato interessante é que Lampião era muito religioso, a tal ponto que os cangaceiros respeitavam a igreja como local sagrado. Sabendo disso, tinham pessoas que corriam para as igrejas para se proteger. Lá dentro, nada de mal iria acontecer. Como o número de cangaceiros é muito grande, ficaria inviável fazer um vídeo só e tentar falar de todos, então vamos citar alguns dos mais importantes. Maria Bonita. Maria Bonita era uma mulher transgressora. Naqueles anos 1920, mulheres não podiam votar nem se divorciar. Puladas de cerca por parte dos maridos eram naturais e esperadas, e contrair doenças venéreas costumava ser visto como símbolo de virilidade. Mas ai da mulher que resolvesse ter um amante. Risadas altas eram um sinal de vulgaridade e mulher que traía podia ser apedrejada. No entanto, Maria de Déa, abre aspas, no sertão e por todo o Nordeste era comum o pronome
nome de posse atrelado ao nome da pessoa para indicar a quem a mulher pertencia, fecha aspas. Não temia o marido, o sapateiro Zé de Neném. Insatisfeita com o casamento abusivo com Zé de Neném, Maria não hesitava em declarar fascínio por Lampião, o fora da lei mais temido e procurado do Nordeste brasileiro. Abre aspas. Fugiria com ele num estalo, caso Virgulino da Silva me quisesse, fecha aspas. E um dia Lampião ficou sabendo, e ele quis. Maria deixou então de ser Maria da Déa para se tornar Maria Bonita, mulher de Lampião. A partir desse momento, a mulher mais temida e procurada de todo o sertão. Antônio dos Santos, vulgo Volta Seca. Sergipano de Itabaiana, ingressou no bando de Lampião aos 11 anos de idade para escapar às surras diárias que sua madrasta lhe aplicava. Lembra no início do vídeo que a gente falou que o grupo tinha costume de entrar nas cidades e vilas cantando músicas? Volta Seca também ficou conhecido como o artista do grupo. Ele criava poemas, cantigas e essas músicas que eram usadas nas festas do bando. Sem querer, Volta Seca se tornou um dos maiores compositores da história desse país. Uma dessas músicas em homenagem a Maria Bonita é cantada até hoje nas festas juninas no Nordeste do país. Acorda Maria Bonita. Acorda Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. Teu dia já vem raiando e a polícia já está em pé. E outros sucessos como Mulher Rendeira, que era cantarolado pelo bando quando entravam nas vilas transformando a chegada dos cangaceiros em festa. Apesar dessa sensibilidade para a arte, Volta Seca também tinha a fama de ser um dos mais violentos do grupo. Foi preso 3 vezes, tendo fugido nas 2 primeiras. Foi sentenciado a 145 anos. Mais tarde, a pena foi reduzida para 30 anos e finalmente para 20. Não a tendo cumprido integralmente, porque o presidente Getúlio Vargas lhe concedeu perdão em 1954. O cangaceiro Volta Seca foi um dos poucos que escapou da sentença de morte e viveu até 1997 em Leopoldina, Minas Gerais. Pedro Barbosa dos Santos, Alecrim ou Soldado 914. Alecrim era um desertor do exército brasileiro. Naquela época, o serviço militar era obrigatório e caso o jovem convocado não comparecesse, as forças militares iriam buscar em casa. Alecrim foi volante do exército, Soldado 914. Volantes eram grupos de soldados formados pelo governo através das agências de aplicação da lei, enviados para procurar e destruir os cangaceiros, mas, além de desertor, se transformou em bandido quando trocou as forças armadas pelo grupo de Lampião. Teve como companheira a cangaceira dos Santos, José Leite de Santana, o Jararaca. Em 1927, a então próspera cidade de Mossoró conseguiu uma inédita vitória militar sobre as tropas de Lampião. A população local se armou, montou barricadas e ofereceu resistência. Surpreendidos, os cangaceiros bateram em retirada, mas um deles, Jararaca, acabou sendo capturado, morto sumariamente sem julgamento, após 4 dias de prisão pelo soldado João Arcanjo. Abre aspas. Forte e resistente, ágil, moreno escuro, atirador exímio, grande lutador de facas. Na descrição do historiador Luiz Câmara Cascudo, também carrega a fama de pecador santificado pelo martírio. Acredita-se que Jararaca é um santo, pois antes de morrer arrependeu-se dos crimes praticados e depois de morto acredita-se a ele algumas graças alcançadas. Portanto, é considerado um santo popular na região de Mossoró. O túmulo onde jaz, no cemitério São Sebastião, na cidade de Mossoró, recebe constantemente a visita de fiéis em busca de milagres. Nas celebrações de finados, em 2 de novembro, é a sepultura mais visitada daquele município do oeste do Rio Grande do Norte, a 280 km de Natal. Diante da lápide, os devotos depositam cestos de flores, laços de fita e velas acesas. Não raro também se encontram entre as oferendas preservativos usados. Uma das crenças locais é a que de Jararaca intervém em casos de fraqueza sexual aos que se entregam ao amor por sobre seus restos mortais. Então, os homens colocam camisinhas usadas em cima do túmulo acreditando que assim terão potência sexual. Santílio Barros, o Gato. Não se tem na história do cangaço outro homem que tenha sido tão sanguinário, perverso e frio como foi este cangaceiro. Gato era um assassino implacável e conta-se até hoje que ninguém haveria matado mais pessoas do que ele no Brasil. Perdeu o pai na adolescência quando este foi morto pela polícia nas proximidades de São José do Belmonte, em uma suposta queima de arquivo. Foi contratado por um proprietário rural para defender sua fazenda do ataque de cangaceiros, mas terminou integrando-se ao grupo de Virgínio, cunhado de Lampião, ao qual se tornou amigo. Gato é responsável por diversos assassinatos, incluindo 7 membros da sua própria família. Era conhecido por não gostar dos rifles de repetição americanos, muito usados na época, e ter à sua disposição um mosquetão. Uma curiosidade sobre o Gato era o fato dele reaparecer alguns dias depois de ter sido dito como morto.
Gato teria sido alvo de emboscadas e alguns dias após a notícia de sua morte ser contada nos 9 estados do Nordeste, o gato reaparecia, fazendo jus ao mito popular de que o gato possuía 7 vidas. Existiam duas explicações para isso. A primeira era que não existia apenas um cangaceiro gato, mas pelo menos 3. E a segunda é que todas as vezes que ele era dado como morto, um novo cangaceiro se auto-intitularia Gato, dando sequência à sua saga. Adolfo Velho Rosas, o Meia-Noite. Entrou para o cangaço motivado por desavenças com um dos seus tios, um importante fazendeiro local. Na ocasião, Adolfo Rosa cortejou uma de suas filhas, não tendo sua aprovação. Logo, o tio de Adolfo Rosa, por ser autoridade local importante, mandou o padre Quaresma, que era comissário de polícia e subdelegado no distrito de Varas, Jabitacá, prender seu sobrinho. Foi alvo de uma emboscada por uma força volante com cerca de 30 homens na cidade de Malta, Paraíba. Sozinho, não resistiu ao embate. O Meia-Noite era considerado o mais valente dos cangaceiros. Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco. Aos 17 anos, em uma briga de rua, Corisco matou um homem que era protegido do coronel da cidade de Água Branca, e temendo ser punido e sem ter para onde ir, fugiu e tomou a decisão de aliar-se ao bando do cangaceiro Lampião. Corisco era conhecido por sua beleza, seu porte físico atlético e cabelos longos deixavam-no com aparência agradável, além da força física muito grande. Por estes motivos foi apelidado de Diabo Louro quando entrou no bando de Lampião. Com a divisão do grupo de Lampião, uma das estratégias para fugir da perseguição policial, Corisco tornou-se líder de um dos grupos, formando o seu próprio grupo de cangaceiros. Depois de Lampião, Corisco teria sido o cangaceiro mais procurado pelas autoridades brasileiras. Luiz Pedro, o Cariri. Braço direito de Lampião, era o responsável pelas execuções e torturas. Costumava usar um punhal de 30 centímetros que era enfiado no espaço entre a clavícula e o pescoço, voltado para baixo, de forma que pudesse perfurar os principais órgãos vitais, causando assim uma morte lenta por hemorragia. Após a morte de Lampião, Luiz Pedro teria voltado para buscar o ouro que estava escondido nos barris e foi surpreendido por um tiro do volante Mané Velho. E após sua queda, enquanto ainda agonizava, a polícia permitiu que os cães o atacassem até que parasse de se mover. Zé Baiano. Conhecido por sua crueldade, tinha o costume de marcar com ferro em brasa as iniciais JB no rosto ou no pubis de mulheres de cabelo curto, ou por estarem usando vestidos cujo comprimento ele considerava inconveniente, passando a ser conhecido por isso como o ferrador de gente. Devido à cor da sua pele, foi apelidado também de Pantera Negra dos Sertões. Morreu em uma emboscada no povoado no município de Frei Paulo, durante uma entrega de alimentos feita pelo bando no dia 7 de julho de 1936. Zé Sereno. Nasceu em 22 de agosto de 1913, na cidade de Xorroxó, Bahia. Geralmente, no cangaço existiam parentes. A mãe de Zé Sereno era irmã dos cangaceiros Antônio e Cirilo de Engrácias. Faustino, conhecido como Mão de Onça. Esse nome, Engrácias, é o nome da fazenda que Zé Sereno nasceu. Zé Sereno tinha uma ótima relação com Lampião, mas optou por montar o seu próprio bando, sendo considerado pela história do cangaço como o mais importante grupo de cangaceiros depois do de Lampião. Como morreu Lampião? Agindo de surpresa, uma tropa da polícia desbaratou o bando encontrado na grota de Angicos, em Poço Redondo, Sergipe. 11 deles não conseguiram escapar. Além de Lampião, foram mortos sua mulher Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, e os cangaceiros Alecrim, Colchete, Elétrico, Enedina, Luiz Pedro, Marcela, Mergulhão, Moeda e Quinta-feira. Foram todos decapitados e suas cabeças exibidas em praça pública para que servissem de exemplo. Enfim, o cangaço começou a desaparecer do cenário nordestino durante o governo Vargas. No final da década de 1930, o governo federal intensificou o combate aos cangaceiros. Como falamos no início do vídeo, esse movimento está diretamente relacionado à disputa de terra, coronelismo, vingança, revolta, à situação da miséria no Nordeste e ao descaso do poder público. A historiografia sobre o cangaço no Brasil é complexa, havendo elementos que indicam tanto que eram vistos como uma espécie de heróis pelos mais pobres, quanto outros que indicam que eram vistos como criminosos comuns. De fato, os cangaceiros cometiam crimes, e por parte de alguns setores a ideia era que deveriam ser presos e executados, embora alguns outros grupos os vissem como justiceiros, pois eles lutavam contra os latifundiários que eram bastante injustos com as sem terra e com os pobres locais. E você, qual a sua opinião? Você acha que os cangaceiros e Lampião foram pro céu ou foram pro inferno? Eram heróis ou eram vilões? Esse assunto lembrou nosso vídeo anterior que fala sobre as vidas passadas. E você, acredita que podemos ser uma reencarnação? Para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, o link está na descrição aqui embaixo. Ou então você pode esperar o vídeo até o final, que lá também tem um link para o vídeo anterior. Assista que está muito interessante. Você pode ser a reencarnação de alguém importante, né?
Bom, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e comentem. Assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para darmos continuidade ao nosso canal. Vai confundir? Tchau!